Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens chamadas Fundamentos da Fé. É outra maneira de dizer, assim, a longo prazo, em vários domingos, o que a CCP crê, doutrina, e também o que nós praticamos. Então, a cada domingo nós estamos acrescentando um pouquinho, falando um pouco daquilo que nós cremos. E esse, como eu disse, o tema geral é Fundamentos da Fé, e dessa semana de hoje é Deus não faz acepção de pessoas. Nós queremos enfatizar isso muito bem, sempre pegando um texto da Bíblia e trabalhando naquilo que está. E você pergunta, pastor, como é que você escolhe? Qual é a razão para escolher o que vem primeiro, depois, segundo, terceiro, assim, né? Normalmente eu vou pela salvação, depois a ação do Espírito Santo em nós, ministérios e coisas assim dessa natureza. Mas, por vezes, através das suas perguntas, é muito importante, muito bom quando eu ouço um retorno. Às vezes eu peço para vocês lá no WhatsApp, no nosso grupo, para vocês darem um retorno. Então, a ideia é o seguinte, como é você captando isso? Perguntas, ou talvez dúvidas, ou talvez comentários, ou talvez alguma coisa que possamos adicionar. E na semana que passou, logo na segunda-feira, eu recebi uma mensagem que me encorajou muito. Inclusive, eu falei, vou mudar uma ordem aqui, porque alguém queria saber, pastor, me explica Atos 10. Atos 10, da experiência de Cornélio e Pedro. Então, eu vou trabalhar em mais detalhes, né? Mas, então, eu disse aquela mensagem, respondi aquela mensagem dizendo, olha, você fique tranquilo que eu vou endereçar isso. Não disse como, mas hoje é uma parte desse endereçamento. Agora, o que eu percebi é o seguinte, à medida que eu olhei, a primeira ideia foi a obra do Espírito Santo que o nosso Matthew leu para nós. Porém, à medida que eu fui me preparando, terça, quarta, quinta, sexta, o que aconteceu? Eu vi, tinha muita informação. Então, nós não vamos trabalhar naquele texto que ele deu ainda hoje. Nos próximos domingos, nós vamos estar indo àquela parte da ação mais completa do Espírito Santo de Deus. Ele está em toda parte, né? Mas nós vamos fazer uma introdução mais longa. Deixa eu dizer logo de saída. No reino de Deus, às vezes, há diversidade de opiniões e posicionamento doutrinário. Por isso, tantas igrejas. Alguém pergunta, por que há tanta igreja? Vocês têm uma ideia de quantas igrejas de língua portuguesa estão cultuando o Senhor todos os domingos aqui em Newark? Quantas igrejas que vocês creem em português? 23 igrejas. Imaginaram isso? Nesse Ironbound da vida, pequenininho que é, não é isso? Nós temos 23 igrejas louvando a Deus. É bônus no sentido, mas é uma multidão. Quase a cada esquina você esbarra numa igreja, não é isso? Mas isso é bastante importante. Porém, muitas igrejas boas. Lá no céu vai ser uma festa só, porque a gente fala, mas eu pensei que você não ia entrar aqui não, por causa da sua doutrina. Eu pensei que você não. Aí vão ficar surpresos que os presbiterianos vão estar lá bem na mansão. Amém? Todos vamos estar em mansões. Porém, aqui nós temos posicionamentos diferentes. Há algumas igrejas boas, e não é nosso trabalho julgar os outros, que creem que o livro de Atos inteiro, não só o capítulo 10, é um livro que contém informações de como a igreja foi. Mas é só para que nós conheçamos a história de como a igreja foi nos seus primeiros 20, 30 anos, tá? Nós não cremos assim. Nós cremos que o livro de Atos realmente contém informações, mas ele é mais que isso. Ele é normativo, ele tem princípios normativos, princípios que precisam e devem ser seguidos. Nós não copiamos o livro de Atos, mas nós entendemos que há princípios aí. Então, é com essa ideia, com essa compreensão, que nós vamos tratar dos primeiros versículos do capítulo 10 de Atos. E eu creio que essa posição nossa está em acordo com aquilo que o apóstolo Paulo falou, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que ele disse o quê? Toda escritura, de Gênesis até Apocalipse, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, o ser humano crente, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Atos 10. Quantos de vocês já leram Atos 10 na sua vida como crente, seguidor de Jesus? Levanta a sua mão assim. Já leram? Só levanta a mão rapidinho, né?
Eu creio que talvez você estava esperando que 100%, mas então você toma vergonha, seu crente, e vai ler a Bíblia todinha, inclusive o livro de Atos, tá bom? Amém? Mas nesse capítulo 10, 2 cidades são mencionadas, dois lugares, né, geograficamente. Então, que cidades são essas? Não é Newark, não é nem Perth Amboy, não é Woodbridge. Que cidades são? Cesareia é uma delas. E a outra? Jope. Jope. Então, Cesareia e Jope. Então, coloquei um mapa para você ter uma ideia, né? Ali está o mar Mediterrâneo, aqui está Jope, aqui, está vendo aqui? Logo de Arimateia, lembra de José de Arimateia, que é aquele que deu o túmulo dele para Jesus? Mas Jope é uma cidade, e a outra lá em cima, na praia, que tem uma outra Cesareia, lá na Galileia, isso não é a tal, mas a Cesareia que está ali, está vendo? Deram para ver? Eu quis trazer o mapa, talvez sua Bíblia tenha aí, só para você ter uma ideia, ok? Esses 2 lugares é onde a história de hoje, o evento de hoje aconteceu. Tudo bem? Então, podemos tirar o mapa. Eu vou pedir à nossa Ashley que ela coloque um verso de cada vez do capítulo 10. Fica com a sua Bíblia aberta, conferindo. Eu tenho aqui impresso no meu papel letras maiores, mas você, por favor, Bíblia aberta. Versículo 1, quero dar umas palavras. Versículo 2, e assim por diante. Pode ser? Então, vamos lá. Versículo 1, capítulo 10. Havia onde, gente? Cesareia. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Então, cada verso, vamos parar aqui e ver o que é que nós aprendemos. O que é que nós aprendemos? Você vai perceber que os primeiros versículos têm a ver com um personagem, um indivíduo histórico chamado Cornélio. E que nós sabemos a respeito de Cornélio que ele estava estacionado, estava posicionado lá em Cesareia. Era o lugar do governo. Você se lembra quando Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos? Ele estava em Jerusalém na época do julgamento, porém o lugar do trono, do palácio daquela província era em Cesareia. Então era o capital daquela província da Judeia. Então foi naquele lugar que nós vemos aí que o Cornélio estava ali colocado. Então vocês já viram o mapa, ele está ali, lá em Cesareia, lá no norte. Centurião. Centurião era alguém que era do exército romano, nesse caso do regimento italiano. Roma dominava o mundo, então haviam diferentes regimentos, né? Mas nesse caso ele era um regimento italiano, né? Lá da Itália, e ele tinha a responsabilidade de 100 soldados. Centurião. Então, por isso, a palavra. Então, nós vimos aqui alguém que estava ali. Agora, dizia também, agora no versículo 2, vamos lá no versículo 2, por favor. Então, já vimos centurião e ele estava em Cesareia. O que mais que nós vemos? 2. Ele e toda a sua família eram religiosos, ouçam, religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Aí você fica pensando o seguinte, ele fazia parte do exército opressor, Roma, e como é que era esse negócio, religiosos e tementes a Deus? Fica a pergunta, né, que vem à mente, por que isso? E dava muitas esmolas, contribuía generosamente e continuamente orava a Deus. Essa expressão, tementes a Deus, se você tem a sua Bíblia, sublinhe isso. Tem eletrônica, sublinhe esse tementes a Deus. Porque é uma categoria. Os judeus entendiam o mundo assim, judeus, não judeus ou gentios. E entre os gentios, os judeus olhavam e viam que havia alguns indivíduos que temiam a Deus, tinham interesse pelas coisas de Deus. O livro de Atos está cheio disso. Pessoas que tinham interesse. Eles não eram judeus por completo, por isso eram chamados tementes a Deus. Algumas coisas eles abraçavam, algumas coisas eles cumpriam, como no caso dele, as orações, que era uma prática do judaísmo, e também a generosidade com os pobres. Então, eles estavam alguém que tinha um interesse, porém que não era completamente judeu. Então, a categoria era assim, gentios, não judeus. Segunda categoria, tementes a Deus. E, por último, era prosélitos. Quando chegavam ao nível de prosélitos, era porque aqueles indivíduos, suas famílias, agora diziam, nós queremos ser judeus por completo, mesmo não sendo judeus por nascimento. E aí eles passavam pela circuncisão. Cornélio não quis chegar a esse último passo. Ele apenas estava ali no tementes a Deus.
piedoso, ou seja, ele praticava, como eu disse, a oração e as boas obras. Então, isso é o que nós podemos já aprender dele. Além de estar em Cesareia, ser um centurião, sabemos que ele era um temente a Deus. Versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Isso é muito, muito importante, bastante informação. Os judeus, por séculos e séculos, né, lá no Antigo Testamento, eles observavam a prática de oração. Quantas vezes, de acordo lá com a lei, que o judeu orava por dia? Quantas vezes que ele orava por dia? Quantas vezes? Vamos ver se os homens sabem quantas horas que os judeus oravam por dia. 4 vezes. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. Está vendo a minha mão? 4 vezes. A questão é, eles 4 vezes ao dia. Porém, de acordo com um dos salmos, que fala de 3 vezes ao dia, eu me lembro, irmã Jane, que pequenininho lá ainda, né, lá na casa de meus pais, a gente fazia escola bíblica de EBF, né, então falava assim, Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, porque criou-se essa ideia, porém, na verdade, eram 4 vezes ao dia, mas não há problema, era 6, 9, meio-dia, depois 3 horas da tarde, então às 6 horas começava a noite, né, mas então os horários que eles oravam. E por que esses 3 horas da tarde? Quer dizer, ele estava praticando aquilo que eu falei que os judeus faziam. E você vai se lembrar que Daniel, né, do capítulo 6, que eu mencionei, vale a pena você ler o capítulo de Daniel inteirinho, capítulo 6. A história é maravilhosa, que ele orava, né? Ele orava as 3 vezes ao dia, como o cântico fala, mas na atualidade eram 4 vezes. E também, Atos 3, você lembra o primeiro milagre que aconteceu através dos discípulos, Pedro e João? Primeiro milagre. Havia um paralítico lá na porta do templo. A que horas eles estavam indo para o templo? Às 3 horas da tarde. Por que 3 horas? Era a hora da oração. Quero fazer um parênteses. Eu estou bastante encorajado com o nosso ministério de intercessão às quintas-feiras. Muito encorajado, muito inspirado pelas nossas irmãs, mas muito desencorajado com os nossos irmãos. Irmãos, oração não é para as irmãs apenas, oração é para todo filho, filha de Deus. E eu notei também, dos que estavam aqui, apenas 2 irmãs, creio que nós éramos em 13 ou alguma coisa assim, orando. Daquelas ali, 11 fazem parte de ministério em células. Ou seja, então era a 2ª reunião da semana que elas estavam aqui. O recado foi dado? Homens, coração duro, incrédulos, arrependam-se. Você faça uma escala, talvez você não possa vir toda semana, mas vem interceder. Nós estamos enfatizando realmente, dizer, Senhor, nós precisamos do Senhor. Coloque Deus prioridade na sua vida, vem interceder, nós intercedemos uns pelos outros, mas principalmente pelos ministérios, pelas famílias, pelas igrejas, tanta coisa assim. Vem estar conosco. Então, todas as quintas-feiras, às 7 horas, fecha o parênteses. Então, Pedro e João também praticavam, como os discípulos, aquela oração que eles estavam ali. E nesse verso também, ele teve uma visão. Que é isso, pastor? Ele viu um anjo apareceu fisicamente para ele? Provavelmente não. Por quê? Quando nós vemos a descrição de visão, é que o indivíduo que está tendo a experiência visualiza, vê com os olhos da alma aquilo ali. Se alguém entrasse no lugar onde ele estava, não veria um anjo, porque o anjo não estava presente fisicamente. Outras vezes ele está. Mas quando vem a visão, é o sentido que ele teve aquela direção de Deus, viu com os olhos da fé um anjo, e esse anjo estava ali em visão e fala com ele, o chama pelo seu nome, Cornélio. E qual foi a reação dele? Versículo 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta. Aqui você começa a sentir por que Deus não faz acepção de pessoas. A nossa tendência é pensar só alguém que está tudo certinho com Deus. Já foi circuncidado, já fez isso, fez aquilo. Não há problema nenhum de você ser
corretamente, totalmente, tudo direito é com Deus. Mas mostra que o Senhor atende as orações até dos ímpios. E nesse caso, alguém que estava a caminho de uma experiência mais profunda com Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, nós ficamos julgando. Quem é fulano? Quem é? Por quê? Não, nós não fazemos isso. Deus já começa aqui a mostrar para nós. E Ele vai ali. E o Senhor fala alguma coisa muito importante através daquela visão, daquele anjo. E diz, as suas orações foram percebidas, né? No caso, foram recebidas, aceitas. Né? As suas orações e as esmolas subiram como uma oferta de louvor. Deus se deleitou com aquelas ofertas. Eu me lembrei, sabe de quem? De Caim e Abel. Lembram-se disso? Lá em Gênesis 4, eles foram e trouxeram ofertas. A oferta de Abel é como chegou às narinas de Deus, se Deus tem narinas, né? Chegou lá o Senhor, aquela fragrância, e o Senhor se alegrou. A oferta de Caim, o Senhor não se agradou. Então ele está dizendo, olha, eu tenho visto as suas orações, as suas esmolas, observado o que você tem feito, e eu me alegro com isso. Eu penso que isso tem a mesma coisa. Lembra quando o Senhor Jesus ensinou? Se você chegar ao domingo, for consagrar o seu dízimo e sua oferta, não o faça se você tem um rancor, uma mágoa, um ressentimento contra alguém. O que você faz? Deixa a sua oferta com você lá, vai, conserta com o irmão, aí traz. Porque nesse caso agora o Senhor se alegra conosco. Então ele está criando aqui o caminho para nós. Né? Então foi isso. Suas esmolas. Interessante que mesmo não sendo um judeu completo, ele se importava com aqueles que necessitavam da ajuda financeira. Preste atenção, você sabe disso, mas vale a pena enfatizar. Nossas contribuições não compram salvação. Nós não contribuímos para sermos salvos, nunca. Não caia, eu dou muito, eu contribuo muito. Não, por favor. Nossas contribuições são porque nós já somos salvos e vemos a necessidade do outro e queremos participar na necessidade do outro. Isso é muito importante que a gente tome conta disso, né? E nós reconhecemos que tudo vem de Deus, o que é dele nós compartilhamos. Versículo 5. E o anjo, agora nessa visão, continua a dar instruções. Que instruções? Muito específicas. Mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, bem detalhado, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, outro Simão, curtidor de couro, até o emprego do fulano, que fica perto do mar. Instruções dadas muito claras, muito bem específicas. Versículo 7. Olha o que Cornélio faz, quando ele pega aquela instrução. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado. Então, quantos homens Cornélio enviou para acharem Pedro? 3. Que às vezes a gente vê 2, né? Mas 2 mais um soldado. Também piedoso dentre os seus auxiliares. E, versículo 8. Contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então, lá se vão eles. Então, até aqui nós vimos sobre Cornélio. Vamos voltar na próxima semana, se Deus quiser, nós saber um pouquinho mais de Cornélio, como é que foi a experiência dele quando Pedro chegou lá, na casa dele. Né? Mas o que nós aprendemos aqui? A partir do versículo 9. Agora, a câmera, né? O foco vai mudar de Cornélio para Pedro. Olha o que aprendemos com Pedro. Versículo 9. No dia seguinte, ao meio-dia. Lembra que eu falei? 9, meio-dia, né? 3 da tarde, horários de oração. Pedro também observando. Lá em Atos 3, ele está orando às 3 horas. Talvez já tinha orado 9, meio-dia, não sei. Mas aqui ele está orando ao meio-dia. Enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro praticando oração. Horários específicos. Aquele apóstolo que Deus havia separado para liderar a igreja. Prática de oração, várias vezes ao dia, específico. Para tudo, vai orar. Terraço. Por que isso? Naquela época, as casas tinham um terraço, sempre o teto plano, forte, e tinha uma escada do lado de fora. Então, era muito comum. Às vezes, eles podiam ter lá uma umbrella, né, uma sombrinha, alguma coisa, mas normalmente era um lugar aberto. E o Pedro sobe ao meio-dia. E ali ele está orando. E versículo 10 fala assim, tendo fome.
Não é interessante isso? Vai começar a orar e a fome chega. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. É interessante quando preparando e olhando comentários e opiniões e gente que estuda a Bíblia, estudiosos, vamos falar assim, sempre gosto de fazer uma pesquisa. Alguns estudiosos dizem que o Pedro teve um êxtase. O que é um êxtase? Você está quase fora dos seus sentidos, né? Totalmente fora dos seus sentidos. Creem que foi a fome que o levou Pedro ao êxtase. Ele estava tanta fome que ele perdeu os seus sentidos. De acordo com o dicionário, êxtase é um estado emocional tão intenso que leva à intensificação extrema de sentimentos, prazer, deleite, alegria. E que, quando eu li isso, sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Eu não creio que o Pedro entrou em êxtase porque ele estava com fome. Apesar que ele estava com fome. Ele entrou em êxtase porque quando você está na presença de Deus, quando o seu coração está cheio da sua presença, você está em deleite ali, naquele totalmente imerso na magnificência, na magnitude de quem Deus é, naquela hora você... não é? Entenderam isso? O apóstolo João, lá em Apocalipse, diz que quando ele viu Jesus, capítulo 1, quando ele viu Jesus, ali naquela glória, aquela visão que aconteceu, ele caiu como morto. Não é alguma coisa que nós provocamos, mas a presença foi tão intensa. Tão intensa. Eu sei que nós temos uma preocupação com isso, com aquilo. Fulano caiu, fulano fez isso, fulano perdeu o sentido. Quando é que nós vamos permitir se cada um possa estar diante do Senhor? Você imaginou se de repente nós estamos louvando o Senhor e a presença de Deus é tão intensa que todos nós caíssemos aqui no êxtase? Como é que ia ficar esse negócio? Como é que nós vamos explicar isso para o nosso presbitério? O Senhor fala com ele. Vocês estão me acompanhando? Isso não é advogar, isso não tem a ver com emoções. Mas, gente, como é que você explica estar na presença do Senhor e ficar do jeitinho que você é? Impossível. Mais intensa a presença do Senhor, menos em controle nós estamos. Mais impressionante, mais profunda ela vem para nós. Eu creio que isso é muito. Agora, importantíssimo. Nunca em êxtase nós vamos estar como que possuídos sem controle. Nunca. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, fala: nem na ministração de dons, como profecia ou línguas ou outros, o Espírito Santo sempre está debaixo do nosso controle. Eu não posso dizer, eu não dei conta. Possessão demoníaca, sim, a gente não tem controle. Mas cheios da presença de Deus, nós vamos estar sempre em controle. Controle, ou seja, nós não perdemos a nossa humanidade. Amém? Então, você não sabia que tinha tanta informação num pequeno texto como esse, né? Viu a pergunta como está rendendo daquele nosso membro, né? E versículo 11, porque faz sentido, ele estava em êxtase e logo em seguida o que acontece? Versículo 11, ele viu o céu aberto. Somente quando você está intensamente na presença de Deus, é que agora os seus olhos veem, é uma visão, de novo, o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol. Ele não podia nem dar um nome para isso que ele viu, mas como se fosse um lençol segurado pelas quatro pontas. Quem segurava, não sabemos. Anjos, talvez. Mas segurado pelas quatro pontas. E versículo 12, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Leia hoje, eu já vi que as anotações já foram todas, mas leia Levíticos 11, e você vai ver uma descrição mais detalhada no Antigo Testamento de que animais podiam ser comidos ou outros que não. Animais considerados limpos e animais considerados impuros. E o que o Pedro viu ali era uma mistura. Mas em Levítico está falando de alimentação, né? Nós sabemos, possivelmente você já sabe, né? das leis, né? do Antigo Testamento. Então, aqui a ideia não era... tinha lei moral, tinha lei cívica, tinha lei cerimonial. Então, aquela direção era para alimentos. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: Pedro, eu não estou falando de alimentos. Eu estou falando que o Evangelho não é para ser somente usufruído, abençoado, tomado posse por aqueles que são especiais, mas é para
todas as pessoas. E ele está repetindo conosco isso aí. E versículo 13 diz: então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu o quê? De modo nenhum. Versículo número 14. De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Agora pensa comigo. Coloque-se aqui na pele do Pedro. Nós nos colocamos na pele, no lugar de Cornélio, coloque-se na pele de Pedro. Olha só a experiência. Vê se a gente aprende com ele. Ou toma senso disso aqui. A ordem de Deus é muito clara. Qual foi a ordem de Deus para Pedro? Levante-se, mata e coma. Tem alguma dúvida? Muito claro. Ele entendeu qual foi a reação dele. Absurda. Por que absurda, pastor? Ele falou o quê? De modo nenhum, quem? Senhor. Mas Deus mandou, levanta, mata e come. De modo nenhum, Senhor. Você notou o absurdo? Se ele é Senhor, por que você está questionando? Às vezes nós dizemos, Senhor, Senhor, ele falou conosco e a gente está dizendo, não vou não. Então ele não é Senhor. Ou ele é Senhor e a gente obedece, notou? Mas o Pedro nos mostra como isso acontece conosco. Tudo está na Bíblia para nos ajudar. Por que acontece conosco? O Pedro tinha o hábito de dizer não. Eu vou apenas pegar algumas instâncias, mas lembra quando Jesus falou que ele precisava? Primeiro Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou, puxa vida, não foi você que falou isso, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Logo em seguida, Jesus continua dizendo, mas eu vou para Jerusalém. E lá eu vou ser preso, sepultado e morto. O que o Pedro falou? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não. Ok. Jesus chama a atenção dele e fala, sai daí, arreda-te, Satanás. Não que Pedro estava endemoniado, mas que Satanás estava influenciando a mente dele. Como é que se ele é Senhor, você diz não? Como é que se controla os planos de Deus? Mais adiante, última noite de Jesus com os discípulos, ele vai lavar os pés dos discípulos. Jesus pega a toalha, né? Tira lá a sua túnica, pega a toalha, pega a água e vai lavar os pés de quem? De Pedro. O que é que o Pedro fala? De jeito nenhum. É não. Jesus avisou, você vai me negar, não vai? Não, ainda que todo mundo te negue, eu nunca te negarei. 1, 2, 3 vezes. Negou a Jesus. O homem do não. A gente fica rindo do Pedro, mas você notou que nós fazemos muito isso? Estamos carecas, perdoa a expressão aqui, os carecas. Estamos carecas de saber, né, Gilberto? Perdão, você entendeu a expressão, né? Nós estamos carecas de saber o que o Senhor mandou e a gente fica dizendo, mas Senhor, não vou não. Não vou fazer não. Não vou andar nesse caminho. Não vou, porque se eu fizer isso, estou liquidado. Se eu obedecer aos princípios, não sobrevivo. Muito sério. E Pedro, interessante que aqui, né, no texto fala para nós, né, que Pedro já havia passado, nós já sabemos, né, olhando para Atos 2, Pedro já, não só ele era convertido, Pedro já havia sido cheio do Espírito Santo, e Pedro foi aquele que trouxe a palavra para aqueles 3.000 pessoas aceitando a Jesus, sendo batizados no mesmo dia. Mais adiante, capítulo 4 e 5, nós vamos ver que outros 5.000 foram. Pedro está nisso aí. E esse Pedro que ainda tem essa dificuldade de obedecer ao Senhor. Então você vê que, infelizmente, até quando estamos cheios do Espírito Santo, esse problema de chamar o Senhor de Senhor e não ouvir a sua voz, essa contradição absurda ainda acontece. Eu creio que está aí para nos lembrar, para a gente botar em check e para dizer, Senhor, não posso ser assim, preciso ser transformado. Versículo 15. A voz lhe falou segunda vez. Jesus já conhece Pedro, né? Segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Ok, os elementos você tem razão, Pedro. Porém, eu estou falando de gente. E gente eu estou no processo, meu desejo, meu plano de transformá-los. Versículo 16. E aconteceu, quantas vezes? 3 vezes. Com Pedro tem que ser tudo 3 vezes, né? 3 vezes. Que você não seja um Pedro da vida, por favor.
E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Deus estava falando de pessoas. Ele estava dizendo, olha, eu tenho o poder de transformar. Pessoas estão perdidas, eu posso fazer de novo. 3 vezes porque o Pedro precisava. Pedro teimoso que dói, né? Muito teimoso. Então, o que precisava? Que ele pudesse. Aliás, um parênteses, nós já falamos sobre isso, mas em João capítulo 21, Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele encontra-se com Pedro. Está andando os dois ali na beira do mar da Galileia, né? E Pedro e Jesus estão numa conversa. Você lembra que Jesus perguntou, você me ama, Pedro? Pedro me resolveu. Você me ama, Pedro? 3 vezes. Agora, se você lembra disso, que eu já expliquei, que lá no original, esse me ama são diferentes. Jesus começa assim, Pedro, você me ama incondicionalmente? Ele fala, Jesus, eu sou só teu amigo. Eu sou teu amigo. Eu gosto do Senhor. Segunda vez, Jesus, Pedro, você me ama incondicionalmente? Ele responde, Senhor, eu sou teu amigo. Agora Jesus na 3ª vez muda. Pedro, você é só meu amigo, não é? Por isso que ele entristece. Por que Jesus fez isso? Para massacrar o Pedro? Não. Para que ele precisasse se dar conta de onde estava o seu amor por Jesus. Que não era o que ele pensava. Somente quando nós admitimos onde nós estamos, o Espírito de Deus agora pode começar a nos levar onde precisamos estar. Sem admissão, não há transformação. Precisa haver esse quebrantamento, esse reconhecimento. Ele faz isso conosco. 3 vezes. O que me encoraja, eu espero que o Senhor não precisa falar comigo 3 vezes, Senhor. Mas me encoraja a saber o seguinte, meu Deus é tão maravilhoso que se precisasse 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, Ele virá falar comigo. Ele vai insistir até que minha cabeça dura se abra, meu coração duro se derreta e eu possa absorver seus ensinos. Mas, se possível, vamos ser crentes de primeira vez. Falou, a gente faz. Para onde, Senhor? Não entendi nada, mas nós vamos. Em nome do Senhor Jesus. Então, nós já vimos Cornélio. Nós já vimos também sobre Pedro. E agora vamos falar, para concluir essa parte de hoje, o agir do Espírito Santo. Versículo 17. Ouça como o Espírito Santo de Deus agiu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. O Espírito Santo agora está em ação. Como, pastor? Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele falou, ele será o seu advogado. Ele vai ser um amparador, ele vai ser um consolador. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que eu vos tenho dito. Vou lembrar a vocês o que foi dito. Tá? Preste atenção nisso aí. Pedro estava presente quando Jesus disse, portanto, ide por todo o mundo, né? Fazei discípulos de todas as nações. Eu misturei Marcos com Mateus. Ide, fazei discípulos de todas as nações, todos os povos, sem acepção de pessoas, ensinando-os a guardar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, Pedro precisava ser lembrado disso. Depois dessa experiência toda do Espírito Santo falando com ele, ali a visão, Deus falando com ele, o coração dele começa a amolecer, porque a atitude dele vai mudar. Ele está sendo lembrado do que Jesus falou. Pedro também estava presente quando Jesus está prestes a ascender. 40 dias desde a sua ressurreição. Agora ele está ascendendo aos céus. E Jesus diz, né, mas recebereis poder e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, onde vocês estão, na Judeia, Samaria, que vocês detestam, e até os confins do mundo. Cesareia está a parte dos confins do mundo. Então o Espírito Santo de Deus precisava lembrar, Pedro, isso não é algo novo. Eu dei uma ordem a vocês. Não guarde com vocês. Não fiquem com vocês. É muito bom, a gente conhece o Senhor Jesus, faz parte de uma comunidade, começa a se alegrar, faz amizade. Isso é muito, muito, muito bom. Porém, nós não podemos esquecer que nós somos salvos, somos transformados para levar outros ao conhecimento de Jesus. Essa ansiedade, santa ansiedade, esse desejo, essa vontade de ir alcançar outros, isso é de Deus, é plano de Deus. Nós não podemos parar conosco. E começar com os nossos mais próximos, mas aqueles que nós não nos damos bem, aqueles que a gente tem problemas com eles, e a todas as nações, todo grupo de pessoas, para que possamos fazer isso. E Ele faz isso conosco. E no versículo de número 19, então,
enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo disse: agora, Pedro, já lembrei a você as palavras de Jesus, a ordem de Jesus, o comando de Jesus. Agora, Pedro, vamos agora entrar em... Preste atenção. 3 homens estão procurando por você. Em versículo 20. Portanto, agora, levante-se. Deus já tinha dito lá na visão, levante-se, né? E mata e come. Agora, levante-se e desça. Ou seja, Pedro, você tem dificuldade com os gentios, não é? Com aqueles que não são judeus, porque era proibido um judeu estar na casa de um não-judeu, ou de comer com o não-judeu. Tudo isso vai mudar agora. Ele está transformado. Não hesite em ir com eles. E ele diz: eu os enviei. Isso não é da sua cabeça, isso não é o plano de alguém, esse é o plano de Deus. Eu estou mandando. E se você tem alguma dúvida do Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Lá no início nós começamos com o Senhor falando através de um anjo com Cornélio. Aqui, depois Deus falando lá através daquele êxtase com Pedro. Aqui nós temos o Espírito Santo dizendo: eu os enviei. O Espírito Santo é Deus, Deus Pai é Deus, Jesus é Deus. Eu espero que eu não dei nó na sua cabeça lá, né? Mas você notou os 3 agindo em concerto, eles estão aqui, né? E o que acontece? Ele diz: não duvide, não hesite, não duvide de nada. Levante-se, desça, não hesite em estar com ele. E versículo 21 diz: Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Esqueceu até de comer, né? Não teve, a fome desapareceu. Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer, Pedro. E versículo 23, para encerrarmos: Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Esse entrar e hospedar, costume, você vem, recebe toda a honra, está ali na comunhão. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, outro grande milagre, e alguns dos irmãos de Jope os acompanharam. Pedro transformado. Eu creio que o Senhor precisa fazer essa obra em nós. Eu quero pedir a nossa equipe de louvor para que venha e se posicione. Nós vamos passar a celebração da Santa Ceia. Mas Pedro ouviu, obedeceu e os recebeu, com todas as honras de um hóspede, não como gentios. E Pedro foi com eles. Alguém sugeriu que nós devíamos chamar esse texto, essa parte do texto, de a conversão de Pedro. Pastor, mas o Pedro já era convertido. Era um convertido sim, mas ainda não estava transformado. Cheio do Espírito Santo, mas ainda não estava transformado pelo Espírito Santo que habitava nele. Aplicação. Você está aqui hoje ouvindo, ou talvez esteja ouvindo de casa, ou vai ouvir mais tarde. Alguém me falou que eles compartilharam, fizeram um scan e compartilharam as notações da palavra. Eu achei aquilo muito interessante. Ou talvez você esteja lendo as notas da mensagem. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já parou, creu no coração, confessou com seus lábios? A gente precisa engatear antes de andar ou correr, né? Comece aí. Creia no seu coração, confesse com a sua boca. Se você precisar, talvez, de esclarecimento, alguma dúvida, vem falar conosco. Não vá embora sem dizer: me clarifica isso aqui, pastor. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você o fizer, creia em seu coração, conversar com os seus lábios, você será perdoado. Seu nome estará no livro da vida, vida eterna com o nosso Deus. Agora, igreja, vocês aqui presentes, você que está ouvindo pela internet, você tem dito não ao Senhor que o salvou? Principalmente nessa área de ir, de fazer discípulos. Todas aquelas pessoas que Deus colocou no mundo ao seu redor, que você é um instrumento naquele lugar, naquela cidade, naquele endereço, para alcançar essas pessoas, naquele trabalho. Ninguém mais. Você tem dito não ao Senhor? Será que você está como Pedro, cheio do Espírito Santo, mas não mais fazendo acepção de pessoas? Lógico que é muito mais fácil a gente testemunhar, dar testemunho, falar de Jesus com pessoas como nós. Mas isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é ir
fazer discípulos de todas as nações. Não eram países, grupos de pessoas. Em todo lugar. Em todo lugar. Talvez você seja como Pedro, cheio do Espírito Santo, mas fazendo acepção de pessoas. Preste atenção. Você não precisa de uma visão para entender isso. Por que está escrito na Bíblia? Porque assim todos nós temos acesso. Da maneira que o Senhor, por isso eu falei normativo, da maneira que o Senhor falou com Pedro, Ele fala conosco. E Ele está falando com você hoje. Na Bíblia, preservado para o seu benefício. Nós falamos de Cesareia, falamos de Jope. Que outro homem de Deus que foi chamado para ir falar com pessoas de outra raça, que não eram judeus, que também morava na cidade de Jope? Que outro personagem bíblico? Antigo Testamento, vou dar uma ajuda. Quem foi? Foi um profeta, vou dar mais uma ajuda. Quem foi? Jonas. Lembra do profeta Jonas? Jonas, eu quero que você vá a Nínive. Nínive era o equivalente ao Império Romano. Terríveis. O que o Jonas falou? Deu uma de Pedro. O que ele disse? De jeito nenhum. E não fez pior que Pedro. Pedro pelo menos disse não e ficou parado, né? Jonas entrou num navio ao contrário. Eu arrepiei tudo aqui. Você não dá graças a Deus que Deus é tão maravilhoso que Ele foi atrás do desgraçado. Foi lá, tem a história, né, que ele é lançado no mar, a tempestade, e ele, um grande peixe, não diz baleia na Bíblia não, gente. Um grande peixe abriu sua boca e o engoliu, ele passou 3 dias. Depois o peixe vomita o Jonas, agora o Jonas está prontinho para ir, não foi? Ele foi e pregou. E o Jonas celebrou, ficou tão feliz que a cidade toda se converteu. Foi isso que aconteceu? Ficou muito chateado. Porque ele não queria que ninguém, esse pessoal não merece o evangelho, se salva, vou ser transformado, vai no céu. Lá no céu eu vou estar junto com eles. Não, de jeito nenhum. Você quer ser um Jonas da vida? Eu espero que não. Um Pedro da vida? Desde que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus e diga: Senhor, eu não tenho a mínima vontade. Vai ter que ser no seu poder mesmo. Mas faz isso comigo. Muda o meu coração. Muda o meu ser.